Você acha que conhece a sua própria bússola moral? Se eu te dissesse que incontáveis horas passadas assistindo Dragon Ball Z e Naruto moldaram profundamente o seu entendimento sobre o que é certo e o que é errado. O anime shonen opera sobre um conjunto de oculto de regras que definem o que é heroísmo e o que é sacrifício. Prepare-se para ver como essas histórias, aparentemente simples, influenciaram sutilmente, mas profundamente, seus valores fundamentais. Eu quero começar com uma provocação. Pense nos seus valores inegociáveis. Aquelas coisas que, se alguém pedir para você fazer, você diz não na hora. Trair um amigo? Desistir de um projeto no meio? Trapacear para ganhar uma promoção? De onde veio esse não? Seus pais te ensinaram etiqueta, a escola te ensinou a fórmula de Bhaskara, que, convenhamos, você nunca usou. A igreja, para muitos, ensinou o temor a Deus. Mas existe uma camada ética, uma finesse do comportamento masculino e heróico que não veio dessas instituições. Ele veio de tardes da semana de frente à TV. Ela veio de esperar uma semana inteira para baixar um episódio de 20 minutos em qualidade duvidosa na internet de escada ou na primeira banda larga. Fomos educados por autores japoneses que, através de metáfora, de luta e magia, instalaram um sistema operacional na nossa mente. Um sistema baseado em honra, em mérito e em dor. Hoje, nós vamos fazer uma engenharia reversa da nossa própria psique. Vamos entender por que a geração shonen, nós, enxerga o mundo de uma forma tão específica. E por que um mundo moderno, que parece ter perdido o juízo e a moral, voltar a essas histórias pode ser a âncora que a gente precisa. Mas depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Grande Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. Vamos começar desconstruindo o maior clichê de todos, Naruto. Se você pergunta para uma inteligência artificial ou para um crítico superficial sobre o que é Naruto, eles vão dizer é sobre nunca desistir. Mas isso é raso. Isso é a frase de biscoito da sorte. A verdadeira lição de Naruto, que penetrou no seu subconsciente, é a resiliência diante da rejeição institucional. Vamos analisar o cenário. Naruto não era apenas ruim na escola, ele era um pária social. As instituições da vila, a academia, os professores, as famílias tradicionais não apenas o ignoravam, elas ativamente desejavam que ele não desistisse. Ele era um monstro. Traz isso para a vida adulta agora. Quantos de vocês já sentiram que eram um monstro no mercado de trabalho? Você manda o currículo e ninguém responde. Você tenta abrir um negócio e a burocracia do Estado te esmaga. Você tenta entrar no círculo social e percebe que ali só entra quem tem um sobrenome ou dinheiro. O sistema diz não para você todos os dias. O jeito ninja não é sobre otimismo cego. É sobre a teimosia de obrigar o sistema a te reconhecer através da competência bruta. Lembra da luta de Naruto contra Neji no exame Chunin? Neji representa o determinismo. O discurso dele era: você nasceu fracassado, vai morrer fracassado, o destino é fixo. Isso é o que o mundo moderno diz pra gente o tempo todo. Você nasceu pobre, não vai chegar lá. Você não tem dom, desiste. Quando Naruto vence Neji, literalmente saindo de um buraco no chão e dando um soco no queixo do destino, ele ensinou para nossa geração que a origem não define o destino, desde que sua capacidade de aguentar a pancada seja maior a do seu oponente. A regra não escrita aqui é brutal, mas conservadora na sua essência. A hierarquia existe, mas ela pode e deve ser escalada pelo mérito e esforço. Ninguém vai te dar no topo da montanha, você tem que escalar com suas unhas sangrando. E isso nos leva a outro pilar do currículo: One Piece e a lealdade absoluta. Vivemos tempos líquidos, como diria Bauman. As relações são transacionais. O que você pode fazer por mim? Se a resposta for nada, eu paro de te seguir. O Ghosting virou padrão. One Piece vai na contramão disso. Eiichiro Oda construiu uma tese sobre lealdade que é quase militar, quase religiosa. Olhem para o Arcos de Enies Lobby. A Robin diz: eu quero morrer porque ela acredita que ela é um fardo. O mundo inteiro, o governo mundial, a marinha, a lei, diz que ela deve morrer. E o que Luffy faz? Ele não tenta negociar, ele não faz uma postagem de repúdio no Twitter, ele manda queimar a bandeira do governo mundial, ele declara guerra ao mundo inteiro por uma pessoa. A lição moral que absorvemos aqui é o bando acima da lei. A lealdade aos seus, sua família, aos seus amigos, à sua tripulação é o valor supremo. Isso criou uma geração que, embora cínica com a política e com as empresas, é extremamente devota aos seus círculos íntimos. A gente aprendeu que quando um amigo cai, você não pergunta o motivo, você ajuda ele a se levantar. Se você tem um amigo que te liga às 3 horas da manhã pedindo ajuda e você vai sem perguntar, parabéns, você foi educado por Monkey D. Luffy. Mas uma filosofia abstrata não cola, a gente precisa de mimese. A gente imita pessoas, no caso, arquétipos. Vamos dissecar 3 figuras que servem como plantas baixas para masculinidade e maturidade. Eu arrisco dizer que o arco de Vegeta em Dragon Ball Z é a jornada psicológica mais importante da história dos animes. Vegeta começa como a elite, o príncipe, o cara que acha que o universo deve reverência a ele. Ele é a personificação do ego inflado, e o que a vida faz com ele?
A vida humilha. De forma repetida. Ele perde para Goku, um cara de classe baixa, ele é torturado pelo Freeza, ele é humilhado pelo Android 18, uma mulher que feriu seu orgulho de macho alfa. Mas presta atenção, a grandeza de Vegeta não tá em virar Super Saiyajin Blue, tá no momento em que ele aceita que ele não é o centro do universo. No arco Majin Buu ele tem uma recaída, ele se deixa possuir pela magia de Babidi para voltar a ser mal, voltar a ser o príncipe, porque a vida de pai, de família, a vida doméstica estava sufocando o ego dele. Ele queria a glória de volta. O que ele descobre? A glória vazia. O sacrifício final dele, se explodindo para tentar matar Buu, é o momento em que o menino morre e nasce um homem. Ele faz isso pelo Trunks, pela Bulma e sim também pelo Kakaroto. A regra moral aqui, o amadurecer dói porque exige matar a criança mimada dentro de você. Se você tem 30 anos e ainda precisa ser o centro das atenções, você ainda está na saga dos Saiyajins. Você precisa evoluir para a saga Buu. A figura do pai é central na psicologia e muitos animes lidam com a ausência do pai. Goku não conheceu o Bardock, o Naruto não conheceu o Minato, Bon foi abandonado por Jin. Quem preenche esse vazio? O mentor, o sensei, Jiraiya, o mestre Kami. Ele nos ensina uma virtude esquecida, a generosidade intelectual. O objetivo do Jiraiya não é ser o herói, ele sabe que o tempo dele passou. O objetivo dele é garantir que a próxima geração seja melhor do que a dele. Isso molda como nós, agora chegando na idade adulta e virando líderes e pais, devemos agir. A nossa função não é competir com os mais jovens, é guiá-los. O conceito de vontade do fogo de Naruto é exatamente isso. Proteger o rei, as crianças, passar a tocha. No mundo corporativo, onde chefes escondem o jogo por medo de perder o lugar, o Shonen ensina a nobreza de ensinar tudo o que você sabe e sorrir quando o aluno te supera. My Hero Academia recebe críticas, mas Izuku traz de volta o heroísmo clássico, quase bíblico. No início da série, Deku não tem o poder, mas tem o espírito. Ele se joga para salvar Bakugo do monstro de lama, mesmo sabendo que vai morrer. Depois, quando ganha o poder, cada uso quebra um osso dele, literalmente. A metáfora visual é fortíssima. Fazer o bem custa pedaços de você. Não existe ativismo de sofá no shonen. Se você quer salvar alguém, prepare-se para se quebrar. Prepare-se para a dor física, emocional e psicológica. O Deku nos ensina que a empatia verdadeira é uma lição muscular violenta e perigosa. Agora vamos entrar na estrutura narrativa. Os autores usam ferramentas de roteiro que funcionam como cavalos de Troia para inserir valores éticos. Eu chamo isso de dispositivos de instalação de princípios. Vamos pensar na sala do tempo. Pense no treinamento de Tanjiro respirando no topo da montanha em Demon Slayer. Pense em Saitama fazendo 100 flexões. O que todos esses momentos têm em comum? A repetição monótona. O shonen fetichiza o esforço, mas não o esforço glorioso na batalha, o esforço chato, o esforço invisível. Goku e Gohan ficam 1 ano trancados num lugar branco, vazio, com gravidade aumentada, sem internet, sem plateia, sem aplausos. Só pai e filho trocando soco e comendo comida enlatada. A lição aqui é a antítese da cultura do hack. Hoje, todo mundo quer o atalho, o Ozempic para emagrecer sem dieta, o ChatGPT para escrever sem pensar, o investimento cripto para ficar rico sem trabalhar. O shonen olha para isso e ri. O shonen diz, não existe atalho, o poder real vem da repetição diária do básico. Se você não ama o tédio do treinamento, você não merece a glória da vitória. Isso cria uma ética de trabalho puritana, quase religiosa na nossa mente. Nós respeitamos quem tancou o processo. A magia no shonen raramente é de graça. Em Fullmetal Alchemist, a base é a troca equivalente. Para ganhar algo de valor deve ser dado ou perdido. É a lei da conservação da massa aplicada à moralidade. Tentaram trazer a mãe de volta, perderam o corpo do irmão e uma perna. Em Jujutsu Kaisen, a energia amaldiçoada vem das emoções negativas. O poder nasce da dor, e os pactos, são votos de vinculação, aumentam o poder em troca de sacrificar algo. Tempo de vida, parte do corpo, impor uma regra a si mesmo. Isso nos ensina a responsabilidade e consequência. No mundo real, toda escolha exclui todas as outras. Se você escolhe focar na carreira, sacrifica o tempo para a família. Se escolhe a festa, sacrifica a saúde. O shonen nos treina e pergunta, qual o preço? Diferente das histórias da Disney, onde basta acreditar, o shonen diz, basta pagar o preço. E o preço geralmente é alto. Nanami Kento de Jujutsu é um exemplo perfeito do adulto exausto que entende que ser feiticeiro é uma merda, mas que o dever é necessário. O trabalho é uma merda, ele diz. Ele faz mesmo assim. Isso é estoicismo puro. Torneio de artes marciais, Dragon Ball, torneio Chunin, Exame Hunter, festival esportivo de Ua. Por que somos viciados em torneios? Porque o torneio é o único lugar onde a vida é justa. Fora da arena, o vilão trapaceia, mata inocentes, usa reféns. Dentro da arena, 1 contra 1. Regras claras, juiz. O torneio nos ensina o valor de fair play e a honra da competição. Ver um personagem vencer trapaceando nos causa repulsa física. Ver um personagem perder com dignidade, como o Rock Lee contra Gaara, nos causa admiração eterna. Nós aprendemos que a derrota honrosa vale mais que a vitória suja. Tente explicar isso para um político maquiavélico e ele vai rir.
Mas explique para um fã de shonen e ele vai concordar na hora. Se o shonen fosse só um bater no vilão mal, ele seria infantil, mas ele amadureceu com a gente. O final e as resoluções temáticas muitas vezes desafiam o preto e o branco. Olha para Hunter x Hunter. No arco das formigas quimera, temos o Rei Formiga, que nasce como um monstro genocida, e temos Gon, o menino inocente. Ao longo do arco, eles trocam de lugar. Meruem, através do amor por uma humana frágil, descobre a compaixão e a humanidade. Ele morre nos braços delas, filosofando sobre o sentido da vida. Ele ascende moralmente. Gon, consumido pela vingança pela morte de Kaito, desce ao inferno. Ele sacrifica tudo, ameaça matar uma inocente e se transformar em uma massa de ódio puro. Ele descende moralmente. A lição: ninguém é incorruptível. A busca cega por justiça pode transformar você num monstro. Shonen nos alerta sobre os perigos do moralismo fanático. E, inevitavelmente, Attack on Titan. Isso não é um anime de heróis, é um tratado sobre guerra geopolítica e ciclo de ódio. Brown e Yager são dois lados da mesma moeda. Ambos foram doutrinados para odiar o outro lado, por crimes que aconteceram 100 anos atrás. A obra joga na nossa cara. Se você não parar de olhar para o seu passado com ódio, você não vai ter futuro. O final de Eren, tornando-se o vilão supremo para unir o mundo ou destruí-lo, levanta a questão: até onde você iria pela sua liberdade? Até onde você iria pelo seu povo? Isso força o espectador a sair da zona de conforto. Não existe lado certo em uma guerra racial. Existe apenas perdedores e sobreviventes. É uma lição amarga, mas necessária para um mundo tão polarizado quanto o nosso. E para fechar a análise da evolução, olhe para Chainsaw Man e Dandadan. Protagonistas não querem mais ser o rei dos piratas ou o Hokage. O Denji quer comer pão com geleia. Ele quer tocar num peito. Ele quer dormir numa cama macia. Isso parece fútil? Então pensa de novo. No mundo em colapso, onde a economia está quebrada e o futuro é incerto, muito parecido com o Japão atual e o Brasil principalmente, ter ambições grandiosas parece delirante. O heroísmo de Denji é o heroísmo de sobrevivência, o heroísmo de encontrar beleza nas pequenas coisas, de lutar contra demônios terríveis apenas para garantir o direito de ter uma vida normal, medíocre e tranquila. Isso ressoa demais com a gente hoje. Às vezes vencer na vida não é ficar milionário, é conseguir pagar o aluguel e comer uma pizza no sábado à noite com quem você gosta. O shonen validou a vida comum. Então o que a gente faz com tudo isso? Nós precisamos reconhecer que essas histórias criaram uma linguagem comum entre nós. Somos a geração shonen. Quando você está na academia, na última repetição, e seus músculos estão falhando, o que passa na sua cabeça? Talvez a voz do Capitão Yanni gritando: supere seus limites, aqui e agora. Quando você está liderando a sua equipe e tudo está dando errado, talvez venha a calma de Kakashi Hatake. Essas regras não escritas nos deram uma vantagem. Elas nos deram a capacidade de romantizar o sofrimento necessário, de enxergar a nossa vida não como uma série de eventos aleatórios e tristes, mas como um arco de desenvolvimento mesmo. Se você está passando por um momento terrível agora, desemprego, divórcio, doença, o seu cérebro, treinado pelo shonen, sabe instintivamente que isso é um mid-season finale, que isso é um conflito que precede a transformação. Essa narrativa interna nos dá esperança, ela nos impede de cair no niilismo. E tem mais, a próxima geração tá vindo aí. Kaiju número 8 traz um protagonista de 32 anos, um cara que desistiu dos sonhos e trabalha na limpeza, e de repente ele ganha uma segunda chance. A mensagem continua evoluindo, nunca é tarde demais. Você não é velho demais para se redimir, você não é velho demais para retomar ao caminho do herói. O anime shonen não é um substituto para a vida real, ele é um mapa. Ele nos mostra que o mundo é injusto, sim, que o mal às vezes vence temporariamente, mas ele também promete que se você for leal, se você for esforçado e se você tiver coragem de assumir a responsabilidade pelos seus atos, a vitória é possível. Não deixa ninguém dizer que você perdeu tempo assistindo o desenho, você estava estudando ética, filosofia e resiliência. Agora, o dever de casa é aplicar isso. Não seja um personagem que só fala, seja um personagem que faz. Encontre o seu Nindu, o seu caminho ninja. Proteja o seu Nakama e supere, finalmente, os seus limites. Meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, aqui nós temos o QR Code da Amazon gigante. Puf, apareceu. E pequenininho aqui também para você fazer uma doação direta e ajudar o canal da melhor forma possível. Tá? Qualquer coisa aqui que você escolher vai ajudar pra caramba na continuidade desse trabalho. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.